Por décadas, o Paraguai foi reduzido a uma única cena. Ruas lotadas, fronteiras movimentadas e sacolas por toda parte. Essa imagem se repetiu tantas vezes que virou um rótulo. Compras, muamba e nada mais. Mas a realidade começa, exatamente onde essa história termina. Sejam bem-vindos ao Paraguai, Herança Guarani. Você está às margens do Rio Paraguai, em Assunção, uma das cidades mais antigas da América do Sul. Fundada em 1537, antes mesmo de São Paulo ou Rio de Janeiro se tornarem cidades. Este é o Paraguai, a terra dos Guaranis, das missões jesuíticas e de uma língua indígena que atravessou séculos e até hoje é falada por uma nação inteira. Antes da Guerra do Paraguai, o país já demonstrava sinais de um projeto ambicioso. Ferrovias cortavam o território, fábricas começavam a transformar a economia e um dos maiores exércitos do continente ganhava forma. Em 5 anos de guerra contra a Tríplice Aliança de Brasil, Argentina e Uruguai, o país perdeu mais da metade de sua população e, mesmo assim, se reconstruiu. Poucos países passaram por uma tragédia tão profunda e continuaram existindo. Então, talvez seja a hora de rever o que você acha que sabe, porque este pode ser o país mais subestimado da América do Sul. O Paraguai faz divisa com o Brasil, a Argentina e a Bolívia. Mas entre essas fronteiras, o país revela paisagens completamente diferentes. De um lado, o Grande Chaco, árido e intocado. Do outro, a Mata Atlântica, com cachoeiras e vida selvagem. Entre os dois, o Pantanal, uma das maiores planícies alagadas do mundo. Entre ruas históricas e avenidas movimentadas, Assunção segue seu próprio ritmo. Uma cidade onde a história ainda vive em suas ruas. O Palácio de López domina o centro com sua presença imponente. Construído ainda no século XIX, sua arquitetura carrega a ambição de um país que buscava construir sua própria identidade. Ao seu redor, surgem sobrados coloniais, praças sombreadas e igrejas que resistiram a guerras, crises e décadas de transformação urbana. Muitos brasileiros imaginam o Paraguai como um país parado no tempo. Mas basta olhar para o horizonte de Assunção para ver que essa imagem ficou para trás. Entre avenidas movimentadas, ergue-se um conjunto de torres que simboliza uma das transformações mais visíveis da capital. Este é o World Trade Center Assunção. Um complexo empresarial que reúne multinacionais, centros corporativos e alguns dos edifícios mais modernos do país. Nas últimas décadas, Assunção passou por uma transformação acelerada. Novos bairros surgiram, o mercado imobiliário cresceu e a cidade começou a atrair investimentos de diferentes partes do mundo.
E o símbolo mais recente dessa transformação cruza o próprio Rio Paraguai. A ponte Héroes del Chaco, inaugurada em 2024, foi a primeira a ligar Assunção diretamente ao Chaco. À noite, ela se ilumina com as cores do país sobre as águas que cercam a capital. À medida que a cidade cresce, novos espaços também surgem entre suas avenidas. Cafés movimentados, restaurantes sofisticados e uma vida urbana que surpreende a cada esquina. No meio de tudo isso, uma cuia passa de mão em mão. O tereré vai além de uma bebida. Parar para dividir não é perda de tempo, é prioridade. Aqui, as pessoas ainda têm tempo umas para as outras. Esse hábito diz muito sobre o ritmo da vida no país. Mesmo em meio à correria, o Paraguai preserva o valor do encontro, da conversa sem pressa, da porta aberta para quem chega. É um povo que faz do encontro uma forma de viver e da generosidade um jeito de receber o mundo. Nas ruas, o aroma da chipa saindo do forno marca o ritmo do dia. Onipresente, ela divide espaço com a sopa paraguaia, que, ao contrário do que o nome sugere, não é líquida, mas um bolo denso feito de milho, queijo e cebola. Quando a música começa, as ruas e os palcos da capital ganham cor. Saias amplas rodopiam ao ritmo da polca paraguaia. Algumas bailarinas dançam, equilibrando um cântaro na cabeça, herança das camponesas que ofereciam água aos viajantes. Outras vão além, empilham garrafas, uma sobre a outra, e seguem dançando sem deixar a torre cair. A poucos quilômetros de Assunção, em Luque, a alma do país nasce nas mãos dos artesãos. Ali, pedaços de madeira ganham curvas, cordas e o timbre inconfundível da harpa paraguaia, o som que embala o país inteiro. Instrumentos são feitos um a um e encomendados por músicos de vários lugares do mundo. Luque tem ainda outra arte mais silenciosa. É a capital da filigrana, fios finíssimos de prata e ouro, trançados à mão até virarem joia. Uma arte que pede paciência e tempo. Se a harpa é o som do Paraguai, a filigrana é o seu brilho. O Paraguai não se resume aos arredores de Assunção. Existem outras paisagens, outras histórias, outros mundos espalhados por este território. À medida que seguimos viagem, o cenário começa a mudar. No oeste do país fica Boquerón, uma região tomada pelo Gran Chaco, um dos territórios mais inóspitos e implacáveis que existem. Vegetação espinhosa, longos períodos de seca e temperaturas que frequentemente ultrapassam os 40 graus. Um lugar que impõe condições duras a quem chega. Em 1930, famílias menonitas, um povo cristão de tradição germânica, chegaram à região onde surgiria a cidade de Filadélfia, em busca de liberdade para preservar sua fé e seu modo de vida. Encontraram calor extremo, pouca água e quilômetros de isolamento. Mesmo assim, decidiram construir uma vida aqui. O que aconteceu depois transformou completamente a região. Áreas produtivas surgiram onde antes havia apenas solo seco. Cidades organizadas, escolas e hospitais começaram a aparecer. Filadélfia se tornou o principal centro dessas comunidades. Ruas largas e traços da cultura alemã ainda chamam a atenção.
Por alguns instantes, parece que uma pequena parte da Europa encontrou espaço no meio desta paisagem. Mas esse território já não está mais tão isolado quanto antes. Hoje, uma das maiores obras de integração está tomando forma por estas terras. A rota bioceânica vai conectar o Oceano Atlântico ao Pacífico, atravessando o Chaco. O Paraguai, que muitos ainda associam apenas a fronteiras comerciais, passaria a ocupar uma posição estratégica ligando dois oceanos por terra. O que chama a atenção aqui não é apenas o que o homem construiu, é o que a natureza escondeu por tanto tempo. Durante décadas, cientistas acreditavam que o taguá havia sido extinto. Conheciam apenas seus fósseis, encontrados em escavações. Até que em 1975, tudo mudou. Uma descoberta surpreendeu a ciência. O taguá ainda estava vivo, aqui, no Chaco paraguaio. Um habitante que muitos acreditavam ter desaparecido, caminhando entre a vegetação como se nunca tivesse ido embora. A onça-parda também encontrou aqui o seu território. Conhecida no Paraguai como puma e no Brasil como sussuarana, ela é um dos animais que mais recebeu nomes. Cada povo que cruzou seu caminho a batizou de uma forma diferente. Mas o que mais impressiona neste predador é a agilidade. A sussuarana consegue saltar mais de 5 metros na vertical, partindo do chão. Um felino capaz de desaparecer entre a vegetação e atacar em questão de segundos. Por essas terras surge outro morador, lento, discreto e quase invisível. É o tatu canastra, o maior tatu do mundo. Suas garras escavam tocas profundas no solo. E quando ele vai embora, outros visitantes começam a aparecer. Cobras, aves e pequenos mamíferos. Sem perceber, ele acaba criando abrigo para uma vizinhança inteira. No Chaco, tudo parece impossível. O calor, o isolamento, a aridez. E, no entanto, é aqui que tanto a natureza quanto as pessoas escolheram ficar. Se essa jornada já te surpreendeu até aqui, considere deixar o like. É um gesto simples e faz total diferença para nós. Do extremo mais seco do Paraguai, a jornada segue agora para o lado oposto, no departamento de Itapuá. À beira do rio Paraná, a cidade de Encarnación revela praias de areia dourada e águas tranquilas, que lembram qualquer cidade litorânea. Só que aqui, o mar nunca esteve por perto. A Praia São José é o coração dessa paisagem. Guarda-sóis, quiosques e uma orla movimentada transformaram completamente a relação da cidade com o rio Paraná. Mas existe algo escondido sob essas águas que poucos imaginam. Quando a usina de Yacyretá começou a formar seu imenso reservatório, o rio Paraná passou a subir. As águas avançaram sobre quarteirões inteiros. Lugares onde famílias cresceram, trabalharam e construíram suas vidas deixaram de existir. Por um momento, parecia que a cidade estava perdendo uma parte de si mesma. Foi então que algo improvável aconteceu. Encarnación não foi apenas reconstruída, foi reinventada. Surgiu uma cidade planejada, com avenidas largas, ciclovias e parques. À beira do rio, a Costanera se tornou o cartão postal desse renascimento, com famílias caminhando ao entardecer e cafés espalhados pela orla. O Carnaval encarnaceno acontece em um sambódromo próprio,
com escolas, alegorias e ritmos que misturam influências paraguaias e brasileiras. Uma festa que toma conta da cidade durante o verão. E nas mesas dos restaurantes à margem do rio, a culinária local mostra a sua identidade. O surubim e o dourado aparecem em pratos que carregam sabores tradicionais da região. Mas o departamento de Itapuá guarda um outro lado, muito mais antigo que a moderna Encarnación. A poucos quilômetros da cidade estão as ruínas de Santíssima Trindade do Paraná, uma antiga missão jesuítica fundada em 1706, onde padres e guaranis construíram igrejas, oficinas e espaços que deram origem a uma cidade inteira. Hoje, é patrimônio mundial da Unesco e a missão jesuítica mais bem preservada que existe. E o que se fazia ali ia muito além de construção e oração. Nas oficinas, os guaranis chegaram a fabricar seus próprios violinos e órgãos. Disse que, naquelas igrejas, tocavam uma música tão bela quanto a das maiores catedrais da Europa. E essa história não vive apenas nas ruínas. O Guarani ainda é falado no dia a dia de muitas famílias. Está nas conversas entre vizinhos, nas músicas que saem das casas e nas palavras que as crianças aprendem antes mesmo de entrar na escola. Uma herança que continua fazendo parte do cotidiano. Mas o Guarani é muito mais do que um detalhe da rotina. Ele é o coração da identidade nacional. O Paraguai é o único país das Américas onde a maioria da população ainda fala um idioma indígena. Não como herança esquecida, mas como algo vivo, falado por cerca de 70% da população todos os dias. Mas essa herança não está só na sua gente e na sua língua. Ela também está na sua terra, em lugares tão remotos que parecem ter sido esquecidos pelo mundo. Existe um lugar onde é possível caminhar por horas sem encontrar ninguém. Um território onde as estradas desaparecem, a água decide o caminho e a natureza ainda dita as regras. Esta é a região de Alto Paraguai, na fronteira com o Brasil e a Bolívia. Poucos imaginam que o Paraguai também abriga parte do Pantanal. Nesse local, a água transforma completamente a paisagem por longos meses. Nas cheias, florestas inteiras ficam submersas. O chão some sob a água. E lugares que antes eram terra firme passam a ser navegados por canoas. No coração dessa imensidão alagada, há uma estação biológica chamada Los Tres Gigantes. Só se chega até ela depois de horas navegando o rio adentro. Longe de qualquer cidade, isolada pela água durante boa parte do ano, cercada apenas pela floresta e pelos sons da vida selvagem. O nome Los Tres Gigantes vem de 3 grandes mamíferos ameaçados que ainda resistem aqui: a ariranha, o tamanduá-bandeira e o tatu-canastra. Espécies que desapareceram de tantos outros lugares, mas que neste canto do país ainda encontram refúgio. Onde antes havia gado, hoje são os animais que reinam sem disputa. E eles estão por toda parte. Quando as águas avançam, uma figura de asas gigantes domina o horizonte. Este é o tuiuiu, o símbolo do Pantanal. Com quase 3 metros de envergadura, é a maior ave voadora de toda a planície pantaneira. Mas não é o tamanho que chama a atenção, é a forma como caça. Anda devagar pelas águas rasas, sem fazer barulho, até que, de repente, o bico se fecha sobre um peixe em uma fração de segundo.
uma precisão moldada ao longo de milhões de anos. Nas árvores, outro som ecoa pela mata, profundo, grave e quase ameaçador. Este é o bugio preto. Seu uivo pode ser ouvido a mais de 3 quilômetros de distância. E não é por acaso que ele uiva ao amanhecer. O ar frio carrega a voz ainda mais longe. Um aviso de que aquele pedaço de floresta já tem dono. E onde os rios se espalham pela planície, surge o maior predador dessas águas, a onça pintada. É aqui que vivem algumas das maiores onças já registradas. A abundância de alimento e o ambiente aberto ajudam a explicar esse tamanho impressionante. Do alto de uma árvore, a onça observa tudo. Nada se move sem que ela perceba. Então desce o barranco e entra lentamente na água. Diferente de quase todos os felinos, a onça do Pantanal não teme o rio. E é aqui que ela revela o que a torna única. Nada com firmeza atrás de presas que nenhum outro felino ousaria perseguir. No silêncio do rio, ela se aproxima. A capivara nem desconfia. Então ela dispara. Ela emerge, dona absoluta das águas do Pantanal. Em Alto Paraguai, a água redesenha tudo ao seu redor. Onde o tempo desacelera e os mapas se rendem, sobrevive um mundo que aprendeu a viver, no ritmo das águas. Toda viagem pelo Paraguai parece terminar no mesmo lugar. Uma ponte, sacolas, pressa. Esta é Ciudad del Este, a segunda maior cidade do país e capital do departamento de Alto Paraná. A Ponte da Amizade talvez seja o lugar por onde mais gente conheceu o Paraguai. O problema é que quase ninguém passou disso. Atravessaram a ponte, encheram as sacolas e voltaram, levando na bagagem um país inteiro reduzido a um corredor de lojas. Mas basta ir um pouco além da ponte para perceber que esse rótulo nunca contou a história completa. Quem caminha por Ciudad del Este encontra uma das cidades mais cosmopolitas que se pode imaginar. Brasileiros, chineses, coreanos e uma das maiores comunidades árabes do continente dividem as mesmas ruas. Num só quarteirão, o guarani se mistura ao mandarim e ao árabe. Essa mistura também está na mesa. Numa única quadra, é possível almoçar comida árabe preparada na hora, um churrasco na brasa e um prato asiático cheio de aromas. Sabores de culturas diferentes, servidos a poucos passos uns dos outros. A região também revela um outro cenário. Em Presidente Franco, ergue-se a Ponte da Integração, ligando o Paraguai ao Brasil sobre o Rio Paraná. À noite, ela se acende como um arco de luz sobre o rio. Recém-concluída, ainda aguarda o dia em que vai operar em toda a sua capacidade uma promessa de futuro feita em concreto e luz. E é também em Presidente Franco que o rio Monday despenca em 3 grandes quedas. Quase 40 metros de água em queda livre, a poucos quilômetros das famosas Cataratas do Iguaçu. Para os guaranis, este já era um lugar sagrado. O nome Monday vem da sua língua e fala de uma água que arrebata. Basta estar perto para entender por quê. O estrondo, a neblina que sobe, a força que nunca para. As 3 quedas estão tão perto das Cataratas do Iguaçu que quase ninguém percebe que existem. Quem cruza a fronteira passa ao lado sem saber. Uma grandeza que, por ora, é quase um privilégio de quem vive aqui.
Mas o maior feito desta região não está nas pontes, nem nas quedas d'água. Foi aqui que o Rio Paraná foi represado para erguer uma das mais ambiciosas obras de engenharia do século XX, a usina de Itaipu. Nenhuma outra usina gerou tanta energia em toda a história. O esforço para construí-la foi gigantesco. Para isso, desviaram um dos rios mais caudalosos do mundo, abrindo na rocha um canal de mais de 2 quilômetros. No auge da obra, 40 mil pessoas trabalhavam ao mesmo tempo dia e noite. O concreto usado na barragem daria para construir mais de 200 estádios do Maracanã. E aqui vai o que a maioria esquece. Itaipu não é só brasileira. É binacional, dividida meio a meio entre Brasil e Paraguai. E sozinha, dá conta de quase toda a eletricidade paraguaia. Mesmo a maior obra do Paraguai carrega uma herança guarani. Itaipu significa a pedra que canta, o som que as águas do rio faziam ao correr entre as rochas. Do Pantanal às Missões, do Chaco às cidades modernas, o Paraguai é muito maior do que parece. É uma terra que sobreviveu ao que poucos sobreviveriam. Um lugar que guardou o Guarani, sua língua ancestral, quando tudo conspirava contra, e mesmo assim, segue construindo o seu futuro. Talvez seja mesmo o segredo mais bem guardado da América do Sul, não por se esconder, mas porque poucos se deram ao trabalho de conhecê-lo. E agora que você olhou, já não dá mais para reduzi-lo a uma só história. Se este vídeo te fez enxergar o Paraguai com outros olhos, compartilhe, para que mais pessoas conheçam os nossos documentários. Obrigado e boa viagem.